Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que fala aí com você, seu amigo. E bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Doutor Angel e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionados aí a algo que a gente já vem falando aí meio que por cima em alguns vídeos atrás, que é basicamente sobre essas questões envolvendo Linux e Windows. No caso, os vídeos que a gente fez mais recentemente foi mais especificamente sobre o Windows em si, tanto a questão do encerramento do suporte no Windows 10, se vale a pena ou não migrar para o Windows 11, a questão da Microsoft odiar seus usuários, e também a gente já ia começar a engatar e falar um pouco mais sobre Linux, só que aí o que que acontece, né? Nesse meio tempo aí da gente falando sobre essas questões envolvendo Windows e Linux, começou, né? Eu cheguei até a comentar com o Dutra no privado, ali no off, no WhatsApp. Eu falei pra ele, Dutra, eu acho que foi em fevereiro, alguma coisa assim que eu comentei com o Dutra. Eu falei, Dutra, no meio, né, pro final desse ano, lá em outubro, o encerramento do Windows 10 vai chegar. O suporte dele vai chegar. Eu conversei com o Dutra, troquei ideia com ele falando e tal. E falei, cara, a gente também poderia começar a falar um pouco mais sobre isso, porque tá no nosso meio, né? A gente gosta, a gente é entusiasta disso e a gente entende bastante sobre isso. E não é que a gente acabou estando certo, porque a gente comentou, né? Eu ainda comentei com o Dudu falando que isso iria entrar mais em destaque. Muitas pessoas iriam começar a falar cada vez mais sobre o Windows e Linux, justamente por essa questão do suporte estar chegando em outubro desse ano, relacionado ao Windows 10, que é gigante. Mesmo com a Microsoft empurrando o goela abaixo o Windows 11, mesmo com a Microsoft colocando diversos empecilhos, obrigando você a comprar um hardware novo, mesmo seu hardware estando perfeitamente funcional, querendo que você jogue ele no lixo, mesmo ele estando funcionando perfeitamente, e aí iria surgir inevitavelmente, questões aí envolvendo Linux e Windows. E é justamente isso que eu tinha que comentar um pouco mais sobre isso com vocês, acabei estendendo um pouco mais a introdução, mas para utilizar como base é o seguinte, recentemente aí o PewDiePie, que dispensa, né, explicações sobre quem é PewDiePie, se você já utiliza o YouTube há um bom tempo, mas se você for recente, eu posso te dar uma resumida, se você é uma pessoa nova aqui na plataforma. PewDiePie nada mais nada menos é basicamente que o maior youtuber da plataforma, e pode-se dizer que sim como youtuber, porque tem outros como T-Series, mas na verdade é simplesmente um canal, né, uma plataforma de filmes e séries indianos, o T-Series. Então o PewDiePie ainda assim é o maior youtuber da plataforma, com mais inscritos, com mais visualizações, com mais público, com mais a maior comunidade dentro da plataforma do YouTube, do mundo, tá? Do mundo, é do mundo inteiro, o PewDiePie é o maior. Aí depois veio esse T-Series que eu comentei, que é uma plataforma de filme, na real não é nem filmes, eu tô confundindo, acho que é de clipes de músicas indianos, que fez bastante sucesso, e a Índia tem, sei lá, acho que é 2 bilhões de pessoas, 7 bilhões, não lembro agora quanto que é que tem de pessoas lá na Índia, mas até mesmo que passou a China há um tempo atrás. Mas enfim, aí o PewDiePie lançou um vídeo recente falando sobre Linux. E ele utiliza lá no vídeo, ele mostra ali de leve, bem, mostrando rapidamente que ele estava utilizando o Linux Mint, mas no final ele chega a comentar que ele trocou o Linux Mint para uma distribuição, se não o Arch puro, alguma baseada no Arch, no Arch Linux, que é também baseada ali no SteamOS da vida, que tem sim suas vantagens, seus benefícios, mas para mim eu não vejo assim tanto uso de utilizar o Arch Linux no momento, uma voltada mais ali no Ubuntu, Debian e tal. Mas enfim, o PewDiePie ele lançou esse vídeo falando sobre essas questões que envolvem Windows e Linux, falando também sobre essa questão de o Windows ele não te dar muita liberdade, ele te bloquear em diversas coisas, eles te pedirem diversas coisas, e o Linux é totalmente o contrário, ele tem muito mais otimização, ele vem sem bloatware, que é o tal do inchaço, né? Os bloatwares dos aplicativos, programas e tudo mais que vem ali que você não pediu que ele viesse e simplesmente você não vai utilizar, ele só veio para encher a sua ISO, né? Encher o seu sistema. E no Linux não. No Linux ele é muito mais leve, ele vem sem esses bloatwares, ele vem com diversos tipos de compatibilidades. Agora já é possível ter mais possibilidades de jogar dentro do Linux com facilidade dentro da Steam, com o Prodo, enfim, diversas questões que é só assistindo o vídeo dele você vai conseguir entender melhor. Mas aí o que a gente pode tirar disso, Dutra e companhia? Basicamente observar que
como a gente comentou, né, e o Dutra comentamos, iria sim entrar em destaque mais essa questão envolvendo o Windows e Linux, justamente por conta do lançamento do suporte de outubro, mas sobre essas questões de muitas pessoas grandes, muitos youtubers grandes, muitas pessoas famosas começando a falar também sobre o Linux em si. Não só sobre essa questão do Windows e tal, mas sobre o Windows em si, o Linux em si. O Linux como foco, né? O Linux como uma grande alternativa ao Windows para diversos usuários. E sim, é muito viável, principalmente ali o que ele cita no vídeo, sendo o Linux Mint. O Linux Mint ele sendo uma porta de entrada para diversos usuários. Eu já usei bastante Linux Mint, se eu não me engano, eu já usei por cerca aí de um ano o Linux Mint. Mint no notebook da vida. Bem levinho ali, funcionando perfeitamente. Mas aí depois eu acabei migrando por Fedora, eu utilizei a Fedora por um tempo, porque aprendendo um pouco mais sobre Linux, a gente vai observando algumas coisas que a gente busca em uma distribuição, mas não precisa esquentar a cabeça, vai no Linux Mint, os OS da vida, que é justamente a porta de entrada para quem quer sair do Windows e migrar para o Linux. E é interessante observar que com o PewDiePie e outros youtubers trazendo isso em questão vai fazer com que o Linux tenha mais foco e vamos ver se a Microsoft vai andar, né, cara, vai fazer alguma coisa com relação a isso. O que você tem de trazer pra gente sobre isso daí, ô Dutra? Bom, meu querido Mago e companhia. Cara, já era previsto de algum youtuber grande, vamos dizer assim. Eu só não esperava que seria um dos maiores, literalmente, a chegar a fazer uma, vamos, mudança radical assim e fazer essa mudança radical e acabar fazendo esse boom, né? De olha, o Linux existe. Muitas pessoas acreditam que, sim, se quer acompanhar a tecnologia, provavelmente sabe como que é a tecnologia do Linux e tal. Que tem duas opções, claro. Tem a pessoa que tem medo de ir pro Linux porque acha complexo, que hoje em dia isso é um mito, ou a galera que é mais leiga assim, vamos dizer, que conhece pô, pra que eu vou para o Linux se ele não tem tela, se ele não tem nada, só terminal, então, Zorin OS, o Mint, até mesmo hoje o Ubuntu são ótimas distribuições para iniciantes. Mesmo que o Ubuntu não seja o mais recomendado para iniciantes, claro. Mas, todavia, o Zorin e o Mint, eles são sempre a porta de entrada, principalmente para pessoas que estão querendo conhecer o Linux, entender a arquitetura, porque eles são baseados no Debian, né, assim como o Ubuntu. E se eu não estiver errado, utilizam o GNOME como interface gráfica. E, tipo, cara, é maravilhoso. Eu já testei as duas, eu já testei o Ubuntu, eu já usei o Fedora. Hoje eu tô com o Ubuntu e o Pop! OS. E tô com o Windows também, mas beleza. Isso daí é irrelevante, mas que no meu PC principal eu tô usando o Windows. Mas no meu notebook também tem o Windows, mas eu tô com os dois ainda, tipo, tem o Windows, o Ubuntu e o Pop! OS utilizando. Então, tipo, tô com 3 sistemas operacionais. Um dia eu compro um Mac, mas beleza. Mas focando no que realmente importa. Referente a essa mudança drástica que muitos vão acabar querendo fazer por causa do hype ou nossa, o maior youtuber do mundo tá utilizando, também vou utilizar. Realmente pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, vamos dizer assim. Boa é que as pessoas vão querer migrar ou conhecer, vamos dizer assim, né? Quebrar a barreira do, ó, se o maior youtuber do mundo consegue, por que eu não consigo? Entendeu? Então, tipo, acaba que querendo ou não, vai ter essa barreira quebrada. Agora, por que eu falo que é o lado ruim? Que aí muita gente vai acabar migrando de uma vez, não vai querer acabar pesquisando, ou vai pegar a mais conhecida e acabou, ou vai por Mint, ou simplesmente vai por um Ubuntu, e vai falar assim, ó, essa aqui eu não gostei, ah, minha impressora não funciona, ah, não sei o quê. Querendo ou não, as maiores empresas de impressoras ou coisas do tipo,
foca em ambiente corporativo, consequentemente que é utilizado e dominado até então, presente momento, por Windows. Só em servidor que geralmente é controlado, que aí, esquece, é Linux. Não tem conversa. Windows Server existe. Utiliza? Não. Motivo que eles não utilizam? Que tem que pagar. O que é mais barato? O Linux, que se não pagar nada, só hospedagem, ou o Windows que tu paga a licença mais a hospedagem. Então, geralmente o pessoal acaba utilizando o Linux exatamente por esse motivo, por ser open source, tudo mais e tudo mais. Além do que, toda distribuição Linux que queira ter o nome Linux, vamos dizer assim, né? Você não ter que querer construir um sistema operacional do zero na mão, só modificar, como o Ubuntu, que é uma modificação do Debian, o Xubuntu, que é uma modificação do Ubuntu, o Manjura, que se não me engano é uma modificação do Arch, Fedora, que acho que também é modificação, eu não lembro agora qual Fedora é a modificação de qual, eu não lembro agora de cabeça. Mas tipo, são muitas distribuições que acaba assustando também, né? Mas aí, se você for querer fazer uma distribuição própria, você pegar um Debian de exemplo para fazer as coisas, você até consegue. Só que se você for utilizar, ele tem que ser open source, o código tem que ser aberto. Então, tipo, se você quiser construir uma própria, acaba tendo que deixar o código aberto exatamente pela regra do próprio sistema operacional de você utilizar o kernel Linux. E então, tipo, a coisa que mais assusta a galera hoje em dia é as 1001 unidades que tem de Linux. E isso aí, cara, e nessa parte que você comentou de testar e tal, às vezes questão de impressora não funciona, ou porque você. É o tal do FOMO, né, que você explicou aí, é o tal do FOMO, que é o medo de ficar de fora, né, na tradução. Então, se você pega uma distribuição que já é bem mais famosa, bem mais conhecida, às vezes pode não funcionar porque ela não é tão customizável quanto outras, né, por padrão. O Fedora, por exemplo, o Fedora ele é uma distro vanilla que o pessoal chama, ele é uma distro bem cru, por assim dizer. Ele não vai ter ali os drivers da NVIDIA no kernel, no sistema, ele não vai ter os codecs instalados, ele não vai ter um monte de coisa que você pode querer já pronto para você. Mas, por outro ponto, por ele já ser vanilla e por ele ser um sistema muito mais estável, muitas pessoas podem acabar querendo ele mesmo não tendo essas questões aí, como drivers e tal, específicos já pronto no sistema em si, mas aí você instala e você faz a seu gosto, né? Você faz o que você bem quiser da sua maneira. Mas aí você já tem que entrar sabendo que às vezes alguma coisa pode não funcionar e que você vai ter que tentar fazer na mão, diferentemente do Linux Mint, por exemplo, que o Linux Mint já vem visando, né, esses usuários de Windows e tal, e já vem com muita coisa pronta. Mas muita coisa também pode não dar certo e tal. E aí, inevitavelmente, você vai acabar testando diversas distros Linux diferenciadas. Você vai acabar tentando uma ou outra, você vai gostar de uma ferramenta ou outra, um recurso ou outro. E eu, por exemplo, eu curto bastante o sistema de arquivos BTRFS, porque ele traz uma compressão maior de arquivos, ele traz uma questão de, por exemplo, você tem um jogo aí no seu sistema de 15 GB, com o BTRFS e o sistema de compressão, esse jogo de 15 GB pode ficar 10, 8 GB por aí. Então, vai variar de usuário a usuário que você vai curtir em cada sistema. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.